Em várias partes do mundo, quando uma pessoa pensa em pesquisar na internet sobre algum assunto, a palavra Google aparece instantaneamente na cabeça. Para você ter uma ideia, Google virou um verbo nos países de língua inglesa. Por exemplo, se uma pessoa quer dizer para outra pesquisar na internet sobre algum carro da Ferrari, ela diz Google Ferrari. Esse verbo foi traduzido para o português pela própria empresa como dá um Google. De fato, segundo a Net Market Share, uma empresa que faz estatísticas sobre o mercado de tecnologia da informação, em abril de 2019, mais de 75% das buscas na internet a partir de desktops foram feitas através do Google. Essa cifra chega a quase 90% em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Quando vemos estes dados, a pergunta natural que surge é: por que o Google alcançou um domínio tão forte no mercado mundial de sites de busca? A primeira coisa que devemos saber é que ele não foi o primeiro nem o único recurso para se encontrar informações numa rede. Antes mesmo da criação e popularização da World Wide Web, já existiam alguns programas rudimentares, como o WHOIS e o No-Bot Information Service, que surgiram na década de 1980. Na década seguinte, com a difusão da web, alguns sites nasceram e ganharam popularidade, como o Excite, Infoseek, Magellan, Inktomi e Alta Vista. Mas a maioria deles funcionava simplesmente encontrando sites contendo as palavras e frases que o usuário digitava, mas muitas vezes não tinham nada a ver com o que ele estava procurando. O Yahoo, então, trouxe uma inovação importante ao incluir no seu aparelho de busca alguns algoritmos que ajudavam a encontrar sites que melhor correspondessem aos interesses da pessoa, ao invés de simplesmente procurar por palavras. Porém, as grandes quebras de paradigma no Web Search Engines foi feita no final dos anos 90, por dois colegas de pós-graduação da Stanford University, o americano Larry Page e o russo Sergey Brin, em um artigo intitulado, em tradução livre, A Anatomia de um Mecanismo Hipertextual de Larga Escala de Busca da Web. Os estudantes propuseram um motor de busca que traria os resultados conforme a relevância dos sites, que seria organizado em algo chamado PageRank. Por exemplo, se uma pessoa pesquisasse por Ferrari, ao invés de trazer uma lista aleatória de páginas com essa palavra, o site de busca organizaria os resultados de acordo com a importância dos websites, que seria determinada, dentre outras coisas, pela quantidade de links apontando para aquela página. Neste exemplo que nós demos, os primeiros resultados seriam sobre a marca italiana de carros esportivos, porque muitas pessoas têm interesse nela e falam sobre seus produtos na internet. Além disso, eles adotaram a ideia de vender anúncios com base nos termos pesquisados. Assim, uma loja que vende Ferraris usadas ou roupas e acessórios da Ferrari poderia pagar ao Google para que seu site aparecesse em destaque quando alguém pesquisasse por essa palavra. Esta é até hoje uma das grandes fontes de renda da empresa. Depois de alguns investimentos iniciais, o Google se popularizou e alcançou proeminência já no começo dos anos 2000, crescendo exponencialmente nos anos seguintes até se tornar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A expansão foi tão grande que em 2015 uma reestruturação corporativa criou um conglomerado gigantesco chamado Alphabet, e o Google é apenas uma de suas subsidiárias. O sucesso do Google se deve sobretudo ao nível de inovação impressionante da empresa. Aquilo que começou com um site de busca se transformou numa plataforma formidável de web services, como e-mail, cloud computing, machine learning, inteligência artificial, navegador web, sistemas operacionais, smartphones, tablets, notebooks, carros autônomos, mapas interativos, internet por fibra, só para citar alguns. Para continuar seu crescimento, a empresa investe pesado em infraestrutura de tecnologia da informação, pesquisa e desenvolvimento e na capacitação e satisfação de seus funcionários. O Google recruta profissionais qualificados em todo o mundo e é conhecido como um dos melhores locais para se trabalhar. Você provavelmente já deve ter visto imagens dos escritórios com piscinas, videogames e pessoas trabalhando de bermuda. Porém, nem tudo são flores. Nós mencionamos no começo que o Google domina o mercado de Web Search Engines, mas apesar das cifras impressionantes, ele não é o único sistema a ser usado. Nos Estados Unidos, no Reino Unido da Grã-Bretanha e no Canadá, por exemplo, por volta de 10% do mercado está com outros buscadores, como o Bing da Microsoft e o Yahoo da empresa do mesmo nome. No Brasil, México e em alguns países europeus, a fatia dessas outras empresas é menor, mas elas também vêm em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A principal razão para isso, provavelmente, é o fato de o Bing ter maior interação com o Windows, que é o sistema operacional dominante no mercado de computadores pessoais. Assim, muita gente acaba usando o Bing automaticamente. Já o Yahoo, apesar de não ser dominante,
tem bastante tempo de mercado, e muitas pessoas talvez tenham se acostumado com ele e prefiram usá-lo. Mas há um fator que certamente deve influenciar muitas pessoas quando elas escolhem qual mecanismo de pesquisa usar. Apesar de seu sucesso, o Google tem sofrido muitas críticas por problemas relacionados ao uso de dados pessoais de seus usuários, o desrespeito à privacidade, a falta de neutralidade nos resultados de busca e nos feeds de notícia e a censura. Na Alemanha e na Áustria, por exemplo, países nos quais existe uma forte preocupação com a privacidade, o Google Street View não está disponível na maior parte das regiões, e nos poucos lugares em que está disponível, moradores pedem para que suas casas sejam apagadas, de forma que não possam ser vistas pela internet. Isso ajuda a explicar o crescimento de alguns buscadores alternativos, como o DuckDuckGo, cujo lema é: seus dados não deveriam estar à venda. No DuckDuckGo nós concordamos. A empresa detentora do site de busca afirma não rastrear ou coletar informações privadas dos usuários, como os termos pesquisados e a localização do computador. Como em todas as áreas da economia, se houver um ambiente de liberdade de mercado, novos e melhores mecanismos surgirão com o passar dos anos, e as pessoas terão a oportunidade de escolher aquilo que melhor satisfaz suas necessidades.